Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre o trânsito de Mercúrio no signo de Gêmeos, quais são os aspectos que vão acontecer, o que vai acontecer com esse planeta aí durante esse período em que ele entrou aí no signo de Gêmeos no dia 3 de maio de 2021, às 23 horas e 48 minutos, e ele só vai sair no dia 11 de julho de 2021, às 17 horas e 35 minutos, isso porque ele vai ficar retrógrado aqui no signo de Gêmeos, no seu domicílio, ou seja, o período vai ficar um pouco mais longo justamente por isso, né? Porque ele vai chegar ali até o grau 24 e 43 minutos de Gêmeos, e quando ele chegar aqui, ele vai retrogradar até o grau 16 e 8 minutos de Gêmeos, ou seja, ele vai retrogradar aqui nesse espaço aqui entre 16 graus e 24 graus de Gêmeos. Bom, mas o que é Mercúrio no signo de Gêmeos? O que simboliza esse planeta domiciliado? Como que a gente pode trabalhar? Primeiro, Mercúrio, ele fala sobre agilidade, ele fala sobre aprendizado, ele tem uma relação muito forte com a nossa astúcia. É o planeta que muitos de vocês já sabem, está relacionado à comunicação. Além da comunicação, tem relação com transportes também. Claro que esse planeta também tem relação com conhecimento de toda forma, tem relação com a nossa coordenação, discernimento, tem relação com os nossos discursos, principalmente quando ele está em Gêmeos, tá? Por isso que eu estou dando mais características para esse Mercúrio, porque ele combina demais com a energia geminiana. Então essas duas energias se casam, né? Gêmeos é um signo da comunicação, é um signo jovem, é um signo que está relacionado ao conhecimento, é um signo altamente versátil, lógico, altamente inteligente, assim como Virgem, né? São dois signos extremamente inteligentes dentro do zodíaco. É uma energia extremamente móvel, né? O signo de Gêmeos é o signo mais mutável do zodíaco, é um signo que apresenta para gente um leque de opções, ou seja, ele mostra o que tem disponível no mundo para que a gente possa escolher dentro da nossa capacidade cognitiva também de entendimento ou das nossas experiências, né? A gente tem a possibilidade de escolher dentro dessa limitação, daquilo que está dentro do nosso conhecimento. O que está fora do nosso conhecimento a gente não consegue entender, enxergar, perceber, né? Por isso que esse signo está relacionado ao nosso conhecimento. O signo de Gêmeos tem relação com línguas, idiomas, tem relação com viagens curtas. Ele é altamente flexível, né? Ou seja, tem tudo isso aí. Além disso, o Mercúrio aqui dentro também fala sobre a questão da dualidade, da eloquência, tem relação com a escrita, tem relação, Mercúrio aqui então tem muita relação com fofoca e também Virgem, tá, gente? Quando o Mercúrio está em Virgem, também fala um pouquinho sobre fofocas e intrigas e coisas do tipo, principalmente no setor do trabalho, tá? Aqui é mais no meio de comunicação, tá? Então, por exemplo, revistas de fofoca, sites de fofoca, essas coisas aí que contam mais a vida dos outros, né? Que invadem a intimidade da vida do outro, tem muita relação aqui com Mercúrio em Gêmeos, tá? Aqui é mais no trabalho, em Gêmeos é mais no sentido geral mesmo. Mercúrio aqui tem muita relação com nossas habilidades, principalmente a habilidade com as mãos. Músicos aqui, olha, é incrível. Artistas que se comunicam com o corpo também ganham uma força enorme. Eu acho que vocês já sabem, Mercúrio e Gêmeos tem relação com parentes, com irmãos, tem relação também com vizinhança, com a nossa comunidade, com o mercado ao nosso redor. Obviamente esse mercado também pode ser online, né? Um mercado aí que a gente pode entender pela energia aquariana que está muito forte. Então o mercado online está muito forte nesse período, tem relação com os nossos aparelhos telefônicos, tem relação com toda forma de ligação, de conversa, de bate-papo, só que hoje em dia esse bate-papo está muito mais por aplicativos, né? Mas tem a ver com essas mensagens que a gente recebe. Antigamente tinha a ver com correios aqui, né? A gente recebia cartas e cartas
está representado por Mercúrio, Gêmeos, só que hoje em dia quase ninguém recebe cartas, porém pode ser que a gente seja surpreendido aí com assuntos na nossa caixa postal, de repente, chegando alguma correspondência, alguma coisa nesse sentido aí, quem sabe, né? Mercúrio em Gêmeos tem muita relação com o jogo cerebral, porque ele está muito relacionado com o lado lógico, prático, pragmático da vida. É um signo muito jovial. Mercúrio aqui torna ainda mais jovem essa energia, mais brincalhona, mais de bem com a vida. Toda forma de percepção que você tem da vida e tudo aquilo que está ao seu redor tem relação aí com esse Mercúrio. É o seu Mercúrio, é a sua mente cognitiva que interpreta, que assimila as informações ao seu redor. Então, esses dois juntos aqui, né? Fica muito poderoso isso. É um momento bastante interessante para a gente compreender e trabalhar, né? Porque Mercúrio vai ficar retrógrado aqui, então a gente tem a chance de revisar e de ajustar algumas percepções que a gente tem da vida e do nosso mundo, do mundo que a gente criou ao nosso redor, inclusive com as pessoas próximas da gente. Aqui é um momento em que a gente se aproxima muito das pessoas, ou então que é chamado para a gente se aproximar das pessoas reais, das pessoas em carne e osso, que estão aqui do nosso lado, que estão experimentando a vida como a gente, que são como a gente, né? Porque o oposto complementar de Gêmeos é Sagitário, e Sagitário está ligado àqueles seres mais distantes, muitas vezes que a gente se conecta que não estão nem materializados na Terra. Aí quando a gente vem para Gêmeos, são pessoas reais, existem anjos que estão do nosso lado ali ajudando a gente, muitas vezes a gente não percebe, fica ali, às vezes adorando uma coisa que está tão distante, que está tão longe da gente, inclusive mitos e gurus e coisas assim, né, que a gente não tem nem contato com essas pessoas de verdade, e às vezes tem uma pessoa aí simples, comum, humilde ao seu lado, te ajudando nos momentos que você precisa. Então é um momento também de perceber os anjos na Terra, as pessoas que estão ao nosso lado, que estão aqui nos apoiando também, tá? Então é um momento da gente se aproximar das pessoas reais que estão aqui. Obviamente essa energia de Gêmeos e Mercúrio tem relação com professores, com toda forma de ensino, mas é um ensino mais prático, mais simplificado, sabe? Aquelas pessoas que conseguem simplificar o conhecimento, passar, organizar e passar esse conhecimento. Então, tem muita relação com esse tipo de professor, inclusive o signo de Gêmeos está relacionado ao começo dos ensinos, né? Ao ensino fundamental, ao ensino médio. O ensino superior está lá em Sagitário, mas o ensino mais básico está relacionado a Gêmeos. Ou seja, se você quer aprender alguma coisa, geralmente o signo de Gêmeos está relacionado a cursos que são mais curtos, que são mais práticos, que são mais ágeis, mais rápidos, né? Gêmeos não gosta muito de perder tempo focando demais em um assunto, porque ele sabe que tem muita coisa, uma energia que tem muita coisa para ser explorada, tem muitas opções, tem muitas escolhas, e geralmente essa energia quer experimentar tudo isso, né? Quer pelo menos tentar, né? Conhecer o máximo que for possível. Então, para que perder tempo? E Mercúrio ainda vai conversar de forma harmônica com Saturno, então imagina, né? Tempo aqui é muito valioso nesse momento. E Mercúrio em Gêmeos aqui fala muito também sobre a nossa sagacidade, tem relação com truques e também com mentiras numa via mais desequilibrada, sombria, mentiras, fake news correndo aí na internet. É um momento em que pode ser que sejam revelados algumas coisinhas, porque Mercúrio vai conversar com Saturno, vai retrogradar aqui dentro, então pode ser que algumas verdades apareçam, algumas coisas sejam ajustadas aí, tá? Então essas são as características gerais, assim, dessa energia geminiana e de Mercúrio, principalmente entrando no seu reino, né? Aqui é onde ele domina, aqui é onde ele se identifica, ele se sente bem aí demais, né? Aqui ele é o lorde desse reino. Bom, mas aí como é que esse Mercúrio vai funcionar aí? Existem alguns aspectos que são importantes que eu vou mostrando para vocês. Então, aí no dia 3 de maio, Mercúrio entrou no signo de Gêmeos, e no dia 10 de maio, por volta de 23 horas e 40
43 minutos, aqui está 17h35, porque é o horário que ele vai sair ali no dia 11 de julho. Mas aqui, olha, às 16h01, Mercúrio vai fazer conjunção e oposição para os nodos lunares, ou seja, conjunção com o nó do norte e oposição com o nó do sul em Sagitário. E logo depois, às 23h43, esse mesmo Mercúrio vai fazer um sextil aí para Quirón, em Áries. Ou seja, o dia 10 de maio é um dia importante. Por quê? Porque a gente tem aí Mercúrio colhendo as experiências que esse eixo nodal norte, principalmente, viveu. O nó do norte, ele é como uma rede de catar borboletas. Essa rede, ela representa experiências novas, diferentes, coisas que a gente nunca viveu antes. O nó do norte convida a novas experiências e o nó do sul é onde a gente guarda essas experiências que a gente viveu. Então a gente pega essa redinha aqui, vive essas experiências e depois joga dentro desse potinho, né? Que o eixo nodal sul é como se fosse um potinho. Então a gente guarda essas experiências dentro desse potinho. E a conjunção de Mercúrio com o nó do norte é um momento muito importante, porque o dispositor, o que é o dispositor? É o planeta que rege o signo, de onde o nódo está. Então, se o nódo norte está em Gêmeos, o dispositor dele é o próprio Mercúrio, porque Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então, aqui é um encontro muito importante. É como se o Lorde aí, né, o senhor deste signo, chegou para olhar, para ver o que é que está dentro desta sacolinha aí, dessa rede, o que foi colhido, o que foi experimentado, e esse Mercúrio ele vai estudar, ele vai pesquisar, ele vai analisar, ele vai se informar sobre isso e vai ver se está valendo a pena ou não, até porque ele vai retrogradar aqui também. Então, assim, levando isso para a nossa vida pessoal, o que você tem feito em relação aos assuntos geminianos da sua vida? Como está a sua comunicação? Como está o seu aprendizado? Como está a sua relação com as pessoas reais ao seu redor? Como você está se relacionando com seus parentes, irmãos? Como estão as negociações, comércio? Como você está interagindo socialmente, principalmente, né? Qual é o papel que você está tendo de forma a contribuir pelo coletivo? Como é que você está fazendo o seu trabalho aí? Você está se importando com as pessoas que estão ao seu redor? A gente está aí em um momento de pandemia, muita gente está tendo que se preocupar com o seu próprio vizinho, com a pessoa que está aí ao seu lado, colocando máscara, tendo que colaborar um pouquinho aí com as pessoas. A gente viu aí um mundo muito dual, a gente está tendo aí uma energia de extremos muito forte. Se você está escolhendo lado, se você está criando intrigas e brigas e problemas, ou seja, como é que você está utilizando o seu nó do norte dentro da sua vida? Você está aproveitando esse momento para você se informar, para você manter os seus registros do que você está experimentando, do que você está vivendo? Você está fazendo anotações? Você está tendo preguiça de ler, de se informar? Ou seja, tudo isso aí são assuntos geminianos. Mercúrio fazendo essa conjunção vai ativar essas forças e caso a gente não esteja trabalhando bem com o que a gente precisa desenvolver nessa energia geminiana, aí quando ele retrogradar, talvez a gente tenha que colocar muitos e muitos e muitos pingos e muitos is. Então, fiquem atentos em relação a isso. E ele conversando com Quirón em Áries é a oportunidade que de repente a gente tem de, caso tenha feridas, questões mal resolvidas na comunicação entre irmãos, parentes, primos, tios, parentes de segundo, terceiro grau, se tem problema na comunicação aí, na relação com algum vizinho, com alguém do seu comércio, de repente pessoas que você tem negócio junto, porque a Vênus já está aqui dentro também. Então, assim, é um momento de, caso tenha algum problema, alguma coisa mal resolvida, mal explicada, é um momento junto com o nó do norte para a gente se aproximar dessas pessoas e tentar resolver essas questões. E aqui a gente já está sentindo Saturno conversando com Mercúrio também. Esse aspecto exato ele vai acontecer no dia 12 de maio, ali às 15h33, se vocês quiserem anotar aí. Mercúrio e Saturno vão conversar
E Mercúrio ainda está aí em conjunção com o nó do norte e fazendo oposição ao nó do sul lá em Sagitário. Ou seja, aqui vai ter uma cobrança maior. E eu tenho falado bastante que Saturno em Aquário, ele está meio que cobrando dívidas de assuntos do nosso passado. E esse aspecto aqui, ele é totalmente isso. É um momento de cobrança, é um momento de ver se está tudo certo, se o que você está fazendo é hora de colocar o checkzinho ali. Fez bem? Ótimo, um check. Não fez bem? Um X, naquele assunto específico. Então, é importante a gente se preparar para estes momentos, para os momentos em que talvez a gente perceba que a vida ou pessoas do passado, alguma situação do passado retorne para cobrar a gente alguns assuntos. Ou talvez pode ser aquele momento em que a gente perceba o momento certo, sabe quando o tempo chega no tempo? E você sabe que aquele tempo, que esse momento é o momento de você chegar para aquela pessoa X ou para aquele assunto X que aconteceu em um tempo X, que de repente é hora de você ir lá, sentar e conversar com aquela pessoa, de renegociar alguma coisa, ou até mesmo de estudar e pesquisar sobre aquele assunto, no que pode ser resolvido daquilo ali, porque já aqui, olha, logo depois desse aspecto aqui, Mercúrio vai começar a transitar na sua zona, na sua área de sombra. Quando ele chegar a 16 graus, que é aqui, olha, entre dia 14 ele já entra na sua zona de sombra, dia 14 de maio. Ou seja, a partir do dia 14 de maio, é como se a gente já estivesse com esse Mercúrio retrógrado. O que acontece aqui? Aqui é a zona de sombra até o grau 24, que é onde ele vai caminhar direto até retrogradar o grau 16 novamente, é conhecido como uma área de sombra, uma zona de sombra, aonde os assuntos a partir dali começam a ser revisados, começam a ser ajustados. Ou seja, algumas coisas do passado podem retornar, algumas situações, algumas pessoas, alguns assuntos que de repente foram interrompidos por algum motivo, que de repente ficou mal entendido por alguma razão. Pode ser que nesse tempo aí a gente seja meio que obrigado a olhar para esses assuntos que de repente já estavam até esquecidos na nossa cabeça e que podem retornar. É muito comum pessoas, principalmente pessoas, voltarem para resolver assuntos que ficaram pendentes, mal resolvidos, que foram interrompidos de forma súbita, repentina, principalmente depois que a gente teve aí alguns aspectos com Urano, tá? Que principalmente Vênus ali, muitas pessoas podem ter passado por rompimentos em relações, em sociedades, em alianças que de repente o momento de conversar, já que o corte de Urano é sempre repentino, é uma ruptura do nada, de repente Mercúrio começando a retrogradar aí é um momento que esses assuntos comecem a retornar. Então aí a partir do dia 14 de maio, já se preparem porque Mercúrio já está passando pela área de sombra dele. E no dia 22, Mercúrio vai fazer quadratura para Netuno. Aqui vocês já podem ver que a linha preta aqui já está sendo formada ali no dia 19 de maio, mas o aspecto exato vai ser no dia 22. O que acontece aqui? Aqui é muito provável que aconteçam desentendimentos, informações falsas, distorção de ideias, distorção de falas. Ou seja, a probabilidade de a gente perceber mentiras, falcatruas, trapaças e coisas do tipo pode acontecer. É um período que a gente precisa ter muito cuidado, até porque a Vênus já vai estar lá. Em relação a compras, vendas, viagens, porque isso aqui pode trazer aí enganação. Ou você lê uma informação ou achar que está comprando uma coisa e na verdade está comprando outra. Ou de repente vê uma propaganda sobre, sei lá, uma pousada em algum lugar que você acha que é de um jeito e na verdade é de outro. Quando você chega lá, você vê que não é nada daquilo que você viu no site, por exemplo, ou você comprou uma coisa pelo site e não tem nada a ver com aquilo que você comprou no site. E é muito provável que aconteçam devoluções, né, que de repente tem que trocar produto e essas coisas. Ou seja, já se preparem, né? Existe essa possibilidade. Então, se você puder colocar a sua atenção no nível máximo, a atenção, né? Não é tensão, é a atenção no nível máximo,
coloque. Leia as coisas com mais atenção, principalmente porque Mercúrio já está ali na área de sombra dele, tá? Ele vai retrogradar chegando a 24 graus ali, já ele retrograda. Ele vai retrogradar no dia 29 aqui, e a gente já está no dia 22 de maio. E ali no dia 29, então, Mercúrio vai lá e vai começar a retrogradar. Vai começar a sua retrogradação às 19 horas e 33 minutos, aos 24 graus e 43 minutos. Ele ainda não está retrógrado aqui, ele está estacionado, vocês estão vendo um Szinho, mas não está vermelho, porque ele começa a ficar vermelhinho ali, a retrogradar, não às 17 horas como está aqui no horário para vocês, mas sim às 19 horas e 33 minutos. Só que um pouco antes ali, na madrugada, eu vou até voltar um dia para vocês verem que ali às 2 horas e 12 minutos, mas já é dia 29 porque é 2 horas da manhã, Vênus e Mercúrio vão fazer uma conjunção exata. Aqui, principalmente porque Mercúrio já está fazendo um quincúncio ali para Plutão, isso aqui pode indicar sim um momento em que casais, sócios, parceiros realmente se encontrem. Ou seja, é aquele encontro não fisicamente, pode ser pela internet, tá bom? Por videochamada e coisa do tipo, mas é aquele momento que é muito provável que as pessoas se encontrem para conversar sobre pendências e assuntos da relação, do negócio que tem junto, principalmente envolvendo dinheiro e envolvendo trabalho. O lado profissional pode ter aí algumas pendências, inclusive questões jurídicas, pode ser que surjam notícias sobre processos que estão vindo, sobre acordos que foram quebrados e coisas do tipo. Ou seja, é aquele momento de sentar e tentar reconciliar. Ou é aquilo, né? Vênus tem relação com Libra. Libra é o mediador, mas também Libra ele está relacionado a divórcios, a processos, ou seja, as coisas ficam claras. Aqui você descobre os seus inimigos, né? A casa 12 é o inimigo oculto, é onde a gente não sabe aonde estão os nossos inimigos. E é por isso que a quadratura de Netuno para Mercúrio pode simbolizar inimigos ocultos, coisas que estão sendo feitas pelas nossas costas sem a gente saber. Então aqui podem acontecer as falcatruas. Mas quando a gente fala de Libra e Vênus rege o signo de Libra, pode ser aquele momento em que as coisas apareçam, no sentido de se alguém está tentando te prejudicar ou se tem alguma injustiça acontecendo, esse é o momento em que de repente esses assuntos venham à tona. E lembrando que Sol já está fazendo oposição para o nó do sul ali em Sagitário, que tem a ver com leis também, tá? O signo de Sagitário tem a ver com leis. Então, pode ser que assuntos aí jurídicos comecem a ganhar força. Ainda mais porque logo depois desse dia, Mercúrio, ali no dia 30 já está retrógrado, né? No dia 29, às 19 horas e 33 minutos, ele começa a retrogradar e aí pronto, aí ele começa o seu caminho para trás novamente, né? Ele vai caminhando para trás e adivinha com quem que ele vai se encontrar pela segunda vez. Ele já fez a primeira quadratura com o Netuno, aí ele vai fazer uma quadratura novamente para Netuno retrógrado. Ou seja, nesse momento de retrogradação, pode ser que aquelas mentiras, aquelas fofocas, aquelas falcatruas lá do passado, que de repente você passou aí nesse período de Mercúrio em Gêmeos, ou até mesmo em outros momentos da sua vida, vamos supor que você tenha sido enganado, que alguma coisa tenha acontecido com você que foi altamente injusto, esse pode ser o momento que as coisas apareçam e que você tenha a possibilidade de consertar isso. Né? Com Mercúrio retrógrado, você pode ver aonde que o problema está, onde que a mentira está, quem são as pessoas que estão envolvidas nas falcatruas que foram feitas contra você, ou até mesmo, caso você tenha sido injusto, caso você tenha feito alguma fofoca, caso você tenha feito alguma falcatrua, pode ser que este momento as pessoas se tornem conscientes daquilo que você fez. Então, de repente, você pode aí receber um monte de ligação, um monte de mensagem no WhatsApp, porque algo
algo que você fez veio à tona. Porque a quadratura é sempre um desafio. É como se Netuno estivesse em um canto da sala, em um ponto cego, onde você não está vendo ele, e ele está observando você e vendo as coisas que estão erradas ali. Ainda mais porque nesse mesmo dia a gente vai ter aí Sol e Saturno fazendo um aspecto aqui, olha, fortíssimo de trígono, a via aberta, tudo fluindo, e Saturno já vai estar retrógrado, ou seja, momento de ajustes de contas, sim, muita conta, muita fatura vindo para a gente de coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente vai fazendo de forma torta, de forma errada. Então, caso você esteja fazendo alguma coisa nesse sentido, pode ser que retorne aí para você nesse período. Agora, se você está fazendo tudo certo, se você está com a sua consciência tranquila, se você sabe que você está dando o seu melhor, aí não tem problema nenhum. Simplesmente a retrogradação é. Se você precisa ajustar algumas coisas, por exemplo, no seu trabalho, de repente aquele momento que você pode passar por algum upgrade aí nos seus aparelhos eletrônicos, talvez seja aquele momento de você ter uma relação melhor com as pessoas aí ao seu redor, contribuindo para o coletivo, contribuindo para o trabalho colaborativo, ou seja, se precisar fazer ajustes, se surgirem novas ideias, novos projetos, tá? Maravilhoso para isso também, tá? E aí no dia 10 de junho, a gente vai ter Mercúrio fazendo conjunção com o Sol, ou seja, Mercúrio Casime, Mercúrio entrando no coração do Sol, só que retrógrado. Ou seja, esse é um momento incrível, maravilhoso. Gente, aproveitem esse dia, porque é um momento em que as nossas ideias, a nossa percepção dos problemas, das questões que precisam de solução, que precisam de esclarecimento, que precisam ser compreendidos, de vir para a nossa consciência, esse é o momento que essa força vai estar no seu nível máximo. E como o Mercúrio está retrógrado, é uma oportunidade que a gente tem de ajustes, de ajustar o que precisa ser consertado ou revisado. Então aproveitem, esse momento é mágico. E por que eu estou dando uma ênfase tão grande para essa conjunção aqui? Porque neste mesmo dia a gente vai ter a lua nova no signo de Gêmeos, e essa lua nova ela vai ocorrer junto com um eclipse solar anular. Sim, o eclipse solar anular vai acontecer aí no dia 10 de junho, às 7 horas e 52 minutos, horário de Brasília. E esse eclipse ele vai acontecer no grau 19,47 do signo de Gêmeos, tá? Lua e Sol vão se casar aqui no grau 19,47 minutos. Ou seja, 7 horas da manhã. Aqui tá às 17h35, por isso que a Lua já tá um pouquinho mais para frente. Mas nesse mesmo dia a gente vai ter Sol, Mercúrio e Lua juntos aqui. E é claro, gente, quando chegar esse momento aqui, vocês já sabem que eu sempre gravo o vídeo para vocês das lunações, dos eclipses. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Encontros Astrológicos, aproveita e se inscreve para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? E se você está gostando do vídeo, já deixa seu like aí, porque super, hiper, ultra ajuda o canal. Deixa o seu like, tá bom? Bom, aí depois desse dia mágico aí, dia 10 de junho, anotem esse dia, e a partir daqui a gente já começa a sentir aí a quadratura se aproximando de Saturno e Urano, simbolizando o quê? Simbolizando o momento em que o velho precisa abrir espaço para o novo. Então é um momento em que a gente precisa entender que algumas coisas precisam ir para que outras venham em seu lugar, né? Que algumas reformas precisam acontecer para que o progresso venha. Certo? E aí no dia 22 de junho a gente vai ter Mercúrio estacionando, tá vendo aqui? E ele vai começar a ficar direto. No dia 22 de junho, às 18 horas e 59 minutos, no grau 16 e 8 minutos, Mercúrio vai ficar direto, ou seja, no momento que ele começa a andar para frente até o grau 24, é onde ele vai colocando o seu checkzinho, é quando ele vai arrumando
consertando aquilo que ele viu na sua retrogradação que precisava de consertos e ajustes. Só que esse Mercúrio ainda vai fazer mais uma quadratura para Netuno, agora direto, ou seja, ajustando as coisas. E essa quadratura vai acontecer, a gente já começa a sentir aí no dia 25 de junho, olha só como é que esse risco aqui vai aumentando. Então, Mercúrio já está direto, e aí no dia 6 de julho é quando esse aspecto ele fica exato, tá? Mercúrio e Netuno fazem a sua última quadratura às 4 horas e 39 minutos. Nós temos então Mercúrio e Netuno fazendo o seu último aspecto, a última conversa, e esse aqui é um momento em que as pendências e os problemas sérios de comunicação, de entendimento, assuntos distorcidos, mentiras e falcatruas, é aqui que as coisas podem começar a se resolver. Lembrando que aqui, olha, Mercúrio já vai estar a 23 graus ali. No dia 7 de julho é quando Mercúrio sai da sua zona de sombra. Aqui é que termina realmente os assuntos da retrogradação de Mercúrio. Então, os assuntos da retrogradação de Mercúrio finalizam no dia 7 de julho. E no dia 11 de julho, Mercúrio finalmente sai aí do signo de Gêmeos e entra no signo de Câncer às 17 horas e 35 minutos. Ou seja, tem muita coisa para acontecer nesse período aí de Mercúrio no signo de Gêmeos. Então, vamos aproveitar, vamos ficar atentos, vamos lembrar da quadratura aí, das 3 quadraturas que Mercúrio vai fazer com Netuno, sendo que um direto, outro retrógrado e outro direto, da zona de sombra aqui também, que é importante a gente ficar atento, tá bom? E lembrando desse dia 10 de junho, que vai ser mágico aí pra gente, vamos aproveitar também junto com o eclipse aí, Sol, Mercúrio e eclipse acontecendo, né? Lua junto com o Sol aí no signo de Gêmeos, momento mágico. Combinado, gente? Então é isso. Esse foi o vídeo falando do trânsito de Mercúrio no signo de Gêmeos. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque tem muita coisa para acontecer aí com esse Mercúrio aí transitando no signo de Gêmeos, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É importante vocês marcarem aí para assistir mais tarde, para que vocês possam voltar de tempo em tempo para esse vídeo aqui, porque os assuntos dele vão durar aí até o dia 11 de julho de 2021, ou seja, a gente tem aí nada mais, nada menos que 68 dias com Mercúrio no signo de Gêmeos, ou seja, 2 meses com muito assunto acontecendo aqui, tá bom? Um beijo grande para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.